Olá pessoal, é o Brian quem está falando aqui. Agora, anteriormente a gente teve aulas sobre suporte e resistência. Se caso você não entendeu a aula, volte lentamente e assiste novamente essa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente também pelo Instagram, pelas vias de acesso aí que vocês conseguem. E a gente vai estar explicando agora sobre rompimento. O que é um rompimento? O rompimento, a gente normalmente traça o suporte e resistência e as linhas de tendência. A gente coloca uma LTA, você pode observar, pelos 5 minutos mesmo, vamos fazer aí essa linha de tendência de baixa que teve aí. A gente vai de alta, a principal foi a de alta, e depois teve uma linha de tendência de baixa aí. Isso mesmo, uma linha de tendência de baixa aí. Você pode observar que a gente foi fazendo, nós fomos tradando ela durante muito tempo. Ela foi testada aí várias vezes. Então, toda vez que tocava ali, a gente fazia uma venda. Só que teve uma hora que ela foi tocada ali e não respeitou. Você pode observar, normalmente a gente quando trada para o canal, a gente costuma operar aí de 3 a 4 vezes no máximo o toque da linha. No máximo, acho que 3 vezes. Depois disso se torna muito perigoso, porque o preço ele toca várias e várias vezes lá e tende a romper. E, assim, o rompimento ele é confirmado por pullback, que vai ser a próxima aula que a gente vai estar tratando. Só que aí a gente entrou vendido novamente, aqui a gente entrou vendido. Só que, pela linha de tendência, você tem um stop loss, que é o limite de perca, bem baixo, entendeu? A gente consegue trabalhar com stop loss em torno de 100, 120 pontos. Então, na hora que voltou ali, o que a gente fez? Já virou a mão. Por que, Brian, vocês viraram a mão? Por causa que na hora que bateu e rompeu, a gente já identificou que começou a formar um pivô de alta. O que é um pivô de alta? O pivô é quando ele rompe a linha de tendência. Por exemplo, a linha de tendência, pela teoria de Dow, um topo tem que ser mais baixo que o outro, no caso, quando for uma linha de tendência de baixo. Ali, no caso, não. Fez um fundo maior. Então, a gente já entrou vendido, nem estopou a ordem. A gente já entrou comprado, perdão. A gente já entrou comprado aí, e isso foi um rompimento. Só que 80% das vezes o rompimento é falso. Por exemplo, nessa linha de tendência de baixa aí, vocês podem observar que teve um pavio que ele chegou a passar e ele voltou. E isso é um rompimento falso. Vocês podem observar que ele fez uma bela estrela cadente aí. Depois fez uma vela bem vendedora aí, uma vela elefante. Só que foi no terceiro toque ali praticamente, fez um rompimento falso. Então a gente tem que ficar bem esperto nisso aí. Normalmente a gente não entra no rompimento primário, porque ele tende a falhar muito, a gente passa calor na operação. Calor na operação é quando você faz uma operação e ela rapidamente vem contra. Então a gente não faz. O rompimento a gente espera a confirmação dele, que é pelo pullback, que é quando ele vai, volta, testa novamente, só que aqui ele nem teve tempo de testar, por isso que a gente já virou a mão comprado ali. A gente estava vendido, ele testou, foi para baixo, não respeitou, voltou, a gente virou a mão e fez um trade muito bonito, que a gente acabou finalizando ele num outro topo anterior, que aí já vem a parte de suporte e resistência, entendeu? Então, toda vez que você tem que entrar num trade, você tem que saber onde você vai sair se estiver perdendo e onde você vai sair quando você estiver ganhando. Então, isso é muito importante, pessoal. A parte de rompimento, na verdade, a gente utiliza basicamente para entradas de trade, só que, assim, você tem que ter um cuidado maior. Então, a gente passa para vocês o quê? Quando vocês tiverem um tempo de tela um pouco maior, aí vocês começam a operar o rompimento. Porque o rompimento é onde que estopa a maioria dos trades, entendeu? Então, sempre operar aí certinho, colocar o stop loss curto, por causa que se a operação vem contra, a gente está bem protegido.